Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Betim com Saúde. O nosso objetivo é trazer informação para você sobre saúde, sobre prevenção de doenças de forma descomplicada e com base na ciência. E eu sempre trarei aqui comigo convidados especialistas nas suas áreas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário que nós vamos adorar interagir com você e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Como muitos de vocês sabem, eu trabalho bastante com a temática do envelhecimento. Mais da metade dos meus pacientes lá do consultório são idosos, então a gente tem que falar de envelhecimento. E temos que falar de envelhecimento com saúde, com autonomia e com independência. E, para minha felicidade, no ano de 2020, a OMS lançou uma campanha chamada Década do Envelhecimento. Então, de 2021 até 2030, nós temos uma missão, enquanto profissionais de saúde e enquanto sociedade. São 4 missões que eu quero que você aí de casa comece a observar se você tem feito e se os profissionais de saúde têm feito para você. Primeira coisa, promover a capacidade da pessoa idosa. Garantir que essa pessoa idosa continue ativa com as suas capacidades e com seus talentos. Número 2, garantir que essa pessoa idosa tenha um adequado acesso à saúde e que esse acesso à saúde seja bastante qualificado e que seja ao longo dos anos. Número 3, esse acesso à saúde não é restrito ao médico, ele é multiprofissional. Então, vários profissionais de várias áreas vão entrar nesse cuidado. E, por último, mudar a forma com a qual nós pensamos, sentimos e agimos frente ao envelhecimento do outro e o nosso também. E é por isso que a minha convidada, ela não é só uma profissional excelente na sua área, mas também uma parceira de trabalho. Nós temos inúmeros pacientes em comum. E a fisioterapeuta Karen Ertel. Karen, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Eu agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui e pela sua iniciativa, parabéns. Eu sou Karen Ertel, atuo, na fisioterapia já há quase 19 anos, mas eu sou a Karen, sou a mãe do Pedro. Sou uma pessoa que ama a natureza e que está nesse processo de envelhecimento, descobrindo, experienciando o meu envelhecer também. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite, Karen. E eu queria trazer aqui para a nossa mesa um assunto muito importante, que é o processo de fragilização do paciente, da pessoa idosa, e que talvez você em casa está vivenciando, e se for o caso, conta aqui para a gente nos comentários. Nós sabemos que quando a gente envelhece, e o que nós esperamos desse envelhecimento é que nós continuemos pessoas robustas, o idoso robusto, que é aquele que faz tudo o que quer, que viaja, que passeia, que trabalha, que produz. Mas, ao longo do tempo, isso pode ir se perdendo e a pessoa começar a ter quedas, começar a ter fadiga, reduzir a sua atividade calórica, metabólica, começar a ficar mais apático, mais silencioso, não querer conviver tanto com os seus familiares, até chegar a um ponto que já se instala o que nós chamamos de processo de fragilidade. E dentro do consultório, nós, enquanto médicos, a gente trabalha com isso, mas a gente conta muito com o apoio do fisioterapeuta. E eu queria que você me contasse, Karen, uma vez que nós médicos identificamos a demanda de que o nosso paciente idoso está fragilizando e precisa de um acompanhamento com o fisioterapeuta, como que você começa esse acompanhamento e como que é esse primeiro contato, a primeira avaliação? O primeiro passo é avaliar esse idoso, essa idosa. Tudo parte de uma avaliação. É através da avaliação que a gente vai ter um entendimento de quem é esse idoso, porque o envelhecer não é igual para todo mundo, É um processo muito individualizado, embora existem parâmetros que sejam gerais. Mas é na avaliação fisioterapêutica que, com testes e conversa, com esse idoso, ouvindo o que ele tem para te dizer, é que nós vamos traçar um plano que é individual. Então, o exercício, às vezes, ele pode ser até o mesmo entre um idoso e outro. Porém, a eficácia, a forma como aquele idoso vai estar fazendo, ele é único.
Então, a avaliação ela é o ponto de partida. E, embora seja até um pouco estranho falar isso, muitos até perguntam se essa avaliação, se ela tem um custo. Sim, ela é uma consulta e é a partir dela, e o que eu falo para todo mundo que por onde eu passo, não aceite ser tratado sem ser avaliado. Perfeito. Não existe uma receita de bolo para todos. Não existe. E até para a gente entender qual que é o nível de entendimento desse idoso. Eu tenho uma premissa. Se eu estou indo avaliar aquele idoso, primeiro eu sondo ali com a família para eu entender o grau de cognição, de conhecimento, até para eu ter uma conversa no nível daquele idoso. Mas para que ele possa me responder se ele tiver essa capacidade, e não um familiar. E, geralmente, o que a gente vê, no geral, é a conversa não ser com o idoso, ser com a família. Então, tem muitas respostas que você acha que o familiar está dando uma resposta adequada, mas não é o que ele pensa. Ou não é o que ele quer, né? Então, a avaliação é um ponto de partida, porque através dela, Bruna, é que eu vou traçar os objetivos, tanto de curto prazo, médio e longo prazo. Vai ter idoso que o fisioterapeuta vai atender até o óbito, como eu tenho diversos casos, onde eu fui até o óbito, por necessidade do fisioterapeuta. Há outros casos que não, que a gente vai avaliar, existe ali um objetivo curto, médio e longo, mas que vai ter uma alta, e que, na grande maioria, eu vou encaminhar esse idoso para o educador físico. Que bacana, vai ter uma progressão desse cuidado até para um outro profissional. Eu sou fã dos educadores, né? Acho que o movimento, ele é vida. Uhum. Então, quando eu vou avaliar um idoso, eu sempre vou com esse olhar. É necessário o fisioterapeuta? Porque tem casos que realmente agora é necessário o fisioterapeuta, mas há casos onde eu posso sair de cena para que o outro profissional entre. Perfeito. E na saúde do idoso é o tempo inteiro assim. Essas transições de cuidados, né? Vai ter momentos que a prioridade vai ser a fono, mas vai ter momentos que a prioridade é o físio, e vai ter momentos que é o educador, ou vai ter momentos que ele não vai nem querer atendimento. Já passei por casos assim. Não quero ser atendido. E aí tem que respeitar a autonomia dessa pessoa, porque se ele está lúcido, está consciente, entende o que está acontecendo ali na vida dele, né? A gente não está falando de um idoso onde ele não tem entendimento nenhum. Mas isso precisa ser respeitado. E onde que eu entendo isso? É na avaliação e na reavaliação. Todas as vezes que eu estou com o meu paciente, eu estou reavaliando. Todas as vezes. E o fisioterapeuta é um dos profissionais que mais tem contato com esse idoso. Geralmente, aí 2, 3 vezes na semana, dependendo do caso, todos os dias. Exatamente. E dentro desse espectro de pacientes, Karen, fala um pouquinho para a gente como que funciona o papel do fisioterapeuta nessa construção de um plano de cuidados e as principais diferenças de um plano de cuidados para um idoso robusto, que tem uma demanda pontual, talvez muscular, ortopédica, de um idoso que já está em um processo de fragilização e para um idoso que já está frágil, talvez em fase final de vida. Como que é o papel do físio em cada um desses lugares? Sim, muda, né? Dependendo de quem é esse idoso e a fase que ele está, vai mudar a minha conduta. Então, para um idoso que já está fragilizado, no geral, embora eu vou buscar uma autonomia dentro do quadro dele, dentro do que ele dá conta. Ele dá conta de ensaboar? Karen, mas é mínimo. Mas ele dá conta? Eu vou treiná-lo para isso. Eu vou fazer exercícios onde eu tenho movimentação de membro superior para isso. É mínimo, mas é o que ele dá conta, e não vamos perder. Quando o idoso é muito frágil, a gente está numa busca de não perder o pouco que ele já tem, de trazer essa autonomia dentro do que ele tem. Um idoso que é robusto, mas que precisou ali, pontualmente do fisioterapeuta, esse atendimento ele é muito mais ativo. As condutas terapêuticas são as menores, a passividade, ou seja, onde o terapeuta vai estar fazendo por ele,
São as mínimas. Então, é onde a gente vai trazer muito mais autonomia para esse idoso que é robusto ou que está nessa transição, nessa fase, num declínio um pouco maior, mas que não é um idoso totalmente dependente, fragilizado. Então, esse olhar depende de onde? Do ponto de partida e da reavaliação. Porque até o estado emocional desse idoso vai influenciar em como ele responde ao tratamento. E a nossa vida, ninguém é linear. Né? A vida não é linear. E no envelhecimento, menos ainda. O fato, quando a gente pega um pouquinho da história do envelhecimento do mundo, né? A gente vê que os países desenvolvidos, eles levaram 120 anos, em média, para chegar numa população idosa acentuada. Você pensa na França, Inglaterra, né? Onde no decorrer desses 120 anos, a economia também estava sendo desenvolvida, né? A saúde também, a educação. E o que a gente vê na nossa realidade brasileira? 2050, que já está aí. É ali. Estaremos lá para ver, se Deus quiser, né? Já está aí. Exato. E eu fico pensando, poxa, quando eu estava lá na faculdade e eu vinha essa informação, né, em guidelines, nos artigos, em 2050 a população do Brasil terá tantos anos. E 30% dessa população será idosa. É ali, é amanhã praticamente. Já estamos chegando lá. E o que aconteceu com a saúde? Com a educação, com o financeiro, ele foi na mesma proporção? Não. Nós sabemos hoje que os idosos brasileiros, eles envelhecem muito, mas envelhecem mal. Mal. De todos esses pontos de vista, né? Saúde, econômico, financeiro, porque não tem gestão ou porque a nossa população realmente ela tem uma pobreza muito grave, né, Karen? Exato. Isso impacta na sua atuação diretamente, Total, na verdade? Total, por quê? Quando você me traz essa demanda, Karen, como que é o papel do físio, né, no idoso robusto, no idoso mais fragilizado? De qual idoso que nós estamos falando? Porque vai ter idoso que ele tem uma demanda enorme para fisioterapia, mas ele não tem acesso a uma fisioterapia particular, ou ele tem acesso a um plano onde ele vai ser atendido com vários outros pacientes em concomitância. E ele tem uma demanda de entendimento, de audição. Né? Então, tem muitos idosos que não estão completamente sem audição, mas tem uma perda auditiva, onde você precisa pronunciar melhor as palavras, escolher melhor as palavras. Então, num atendimento coletivo, é mais desafiador. Né? Mais desafiador. Então, quem é esse idoso? É diante dessa resposta que a gente vai trazer esse tratamento e adequar. Quantos idosos têm necessidade da fisioterapia e nem sequer vai ter esse acesso? Porque muitos deles já estão fragilizados, precisa de uma fisioterapia em domicílio e não vai ter. Então, essa é a nossa realidade brasileira, sem maquiar, sem... posta na mesa mesmo. Sem firula. Envelhecer é complexo. E envelhecer num país em desenvolvimento é mais complexo ainda. Então, ser idoso não é só a questão da idade. É importante essa avaliação multidimensional da autonomia, do grau de autonomia, ou seja, quais decisões eu consigo raciocinar e eu consigo tomar essas decisões. E segundo, a independência, que é executar essa decisão que eu tomei. Então, hoje eu decidi que eu vou dirigir o meu carro, mas eu conseguirei dirigir o meu carro? E essa autonomia e independência vai depender muito do estado de saúde basal desse paciente, mas também da questão social. Exatamente. Né? E aí, Bruna, você me faz pensar em vínculos. Quais vínculos que nós, adultos, criamos já desde a infância, adolescência, juventude, fase jovem e um adulto. Não tenho problema em falar a idade, eu estou com 42 anos. Então, assim, o meu envelhecer vai ser completamente diferente de uma pessoa que está lá no Nordeste, que está lá no Sul, que tem a mesma idade, mas que tem culturas diferentes, vínculos diferentes, que vai ser diferente. Eu posso ter uma vizinha do meu lado. O meu envelhecer não é igual ao dela.
Porque envelhecer me fala de uma história que eu vim escrevendo ao longo da minha vida, e eu sempre converso isso nas famílias e com os idosos também. Então, eu tinha 59, fiz 60, sou uma idosa agora, perdi todos os filtros, posso falar o que eu quiser. Não é por aí. Não é assim. Ou virei uma santa, um anjo. Não. Tudo será perdoado. Tudo é perdoado. Não. Eu sou a soma do que eu fui. Exatamente. Eu sou o resultado, hoje, aos 42, do que foi a minha infância, do que foi minha adolescência, com todas as complexidades que cada fase traz. Então, não é diferente aqui no envelhecimento. Então, não é achar que na velhice tudo vai se resolver, porque não vai. Ou então é no dia do aniversário de 60 anos, soprei a velhinha que eu vou preocupar-me com os 60 anos. Exato. Não, essa preocupação é desde agora. Se eu cheguei aos 60 sedentário, eu vou colher os frutos de um sedentarismo. Se eu cheguei ativo, mas sou rabugento, eu vou colher os frutos disso. Se eu não tenho vínculos com amigos, não é que não se possa ser feito. O convite para vocês é estar aberto ao novo. Mas é muito mais difícil construir novos hábitos quando a gente está mais velho do que daquilo que já veio lá de trás. Ou desconstruir hábitos também. Então, é um desafio. Eu estou nesse lugar, amo estar nesse lugar de trabalhar com idosos, de atender idosos. Eu já tive, assim, alguns colegas que falam, poxa, mas tem muitos idosos que você atende que têm demência, que já estão num estado avançado, nem entende o que você está falando, ou nem sabe do que se passa. Ô, Bruno, eu falo que é um mistério tão grande que esses pacientes que vêm com uma demência, já uma demência avançada, eles estão ali, eles têm sentimentos, eles têm emoções. E eles se comunicam muitas vezes da forma deles. E Karen, eu busco entender como que eu consigo entrar no universo dele, como que eu consigo me comunicar com esse idoso e trazer um sentido para o que eu estou fazendo ali. Então, assim, é complexo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo beleza no envelhecer, ainda com todas as adversidades que o envelhecimento traz. E que, se a gente não parar para pensar e tomar ações antes, pode ser um envelhecimento muito ruim. Mas o nosso convite é para que seja saudável, né? Exatamente. Para que, ainda que tenha declínios, e vão haver, ler do engano, querer fugir do envelhecimento, querer lutar contra envelhecer, isso é natural, né? Assim como você foi criança, você foi adolescente, você foi adulto, você vai ser velho. E a outra opção é que não é legal. Nós queremos estar aqui vivos. Aproveitar a vida em seu máximo, ver os netos, ver os bisnetos. E é interessante esse raciocínio, Karen, também, porque nós sabemos hoje que o envelhecer ele é uma realidade, essa realidade está posta. Nos anos 80, a expectativa de vida do brasileiro ficava ali em torno de 62 a 68 anos. Hoje a gente sabe que a expectativa da mulher está 79, do homem por volta de 73. Então, envelhecer é uma realidade se tudo der certo. Porém, o nosso mundo, a nossa sociedade, a forma com a qual as coisas são feitas não está acompanhando. Tanto que esses dias eu estava passando de carro ali na Praça Milton Campos, e não tem uma banca de revista ali? Sim. Eu vi cerca de 7, 8 homens idosos, não havia nenhuma mulher, sentados naquele banquinho do lado da banca de revista da praça e conversando e sorrindo, mostrando coisa no celular um para o outro, um segurando o cachorrinho que estava passeando. E quase que eu parei meu carro e falei, vocês estão prevenindo sarcopenia, envelhecimento mal sucedido, estão prevenindo demência, estão prevenindo uma série de doenças. Parabéns para vocês e continuem assim. Mas, por outro lado, eu, quando entro em um restaurante, a primeira coisa que eu faço é ver quantos idosos tem aqui. E, normalmente, são pouquíssimos. Então, os idosos aproveitam pouco os recursos da nossa cidade.
E isso é o que nós chamamos de etarismo ou idadismo, que é um conceito que começou lá no final dos anos 69, ali, final da década de 60, e que ele pode acontecer em 3 esferas. Ele pode acontecer na esfera institucional, que é quando as instituições não estão preparadas para receber um idoso. Então, será que o shopping está adaptado? Será que o hospital está adaptado? Ou esse restaurante, essa praça? Também pode ser interpessoal, quando eu demonstro um preconceito contra uma pessoa idosa. E ele também pode ser interpessoal, que é quando a própria pessoa tem uma dificuldade e uma depreciação com esse processo de envelhecer. E é sobre isso que eu queria trazer aqui para nós, para saber a sua opinião, enquanto mulher que está perpassando aí o final dos 40 anos, enquanto filha de pessoas idosas, enquanto profissional que trata de pessoas idosas. Como que você vê essas questões psicológicas do envelhecimento que é tão heterogêneo na nossa população? Uau, essa pergunta ela é lá no profundo, né? Toca na minha alma isso, porque além de atender idosos, eu atendo no meu consultório e eu atendo terapia manual. Então, eu trato de pós-operatórios, imediatos e tardios, né? Cicatriz, dor crônica, tudo que envolve o corpo humano e suas dores. E o que eu vejo, doutora Bruna? Eu vejo uma corrida em relação à aparência. E eu não sou contra, eu acho que a gente precisa se cuidar, sim. A gente precisa, dentro do que você pode, dentro da sua realidade, trazer uma aparência que você esteja bem. Autoestima, uma autoestima. Mas eu acho que isso tem se perdido. Perderam a mão no número de cirurgias plásticas, na insatisfação com os resultados das cirurgias, e isso levando a outras cirurgias, para que eu não pareça velho, para que eu não seja quem eu estou sendo, quem o meu corpo está chegando a ser. Por quê? Pelo medo de não ser aceito, a própria pessoa não ser aceita. Existe no meio social, né? Se é velho, é feio. Olha, fulano está com cabelo branco. Nossa, que horror, não vai pintar mais? Nossa, você viu como o fulano envelheceu? Fulano acabou. Aqui em Minas Gerais a gente tem essa mania, né? Você viu fulano acabou. Terrível, né? Sim, e se a gente não se policiar, a gente entra nessa vibe, nessa onda. Nessa fala. Você entra nos dois lados. Ou numa luta onde você também não se aceita, ou do outro lado, muitas vezes trazendo palavras até pejorativas em relação ao envelhecimento. E eu acho que isso é muito nosso, ocidental, né? Porque quando você vê outras culturas, existe um respeito tão grande ao que é mais velho, uma hierarquia, um respeito à hierarquia, um respeito às rugas, né? Um sagrado dentro do envelhecimento. Exato. E a história que esse envelhecimento traz, e está no corpo, né? Então, todo esse idadismo, essa questão de segregar o idoso, isso me preocupa, não só a sociedade em geral, mas principalmente o próprio idoso, que não se aceita. E eu estou vendo adultos jovens indo para esse caminho de não aceitação de si, do corpo e do envelhecimento, onde uma ruga a mais já é o suficiente para destruir o seu dia ou acabar com a sua autoestima, onde a gente pode estar buscando, e o meu convite é esse, qual a beleza de ser quem eu sou com a idade que eu estou, né? Porque tem os declínios? Tem. E eu não vou falar que é lindo, bonito e maravilhoso, porque não é, não. É desafiador. Mas lidar com a realidade é desafiador em qualquer idade. Exato. Se nós pararmos para pensar, às vezes chega muito no consultório, acredito para você também, mulheres vivenciando a menopausa. E com aquela insegurança, com aquela dificuldade, ter que lidar com esse novo corpo, com uma queda de hormônio muito grave e novas questões e tudo. E aí eu penso, e eu faço esse momento na consulta. Vamos lembrar da adolescência? Como que foi para você a menstruação? A mudança do seu corpo? Não houve ali um ruído também, uma dificuldade, uma nova pessoa, um novo corpo? Você já viveu isso.
Então, é Verdade. possível que você viva de novo e que isso seja um pouco mais leve se a gente traçar algumas estratégias pontuais aqui, ali e tudo. Mas a beleza de se reconhecer em todas as fases da vida, da mulheridade, e abraçar essa idosa que também vem com muita coisa, né? Vem com muita experiência. Exato. Não é Não é verdade? só os declínios, tem os ganhos também. Tem maturidade, tem o não ligar tanto para o que o outro pensa ao meu respeito e eu poder ser eu. Bacana. Né? Eu poder pensar diferente do outro e respeitar e não querer ganhar uma discussão, querer que o meu discurso sobressaia sobre o do outro. Eu acho que a maturidade traz isso também. Mas, para isso, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para mim. E a outra questão que eu acho que a gente tem perdido, e aí chega-se na fase da velhice completamente desconexo ou perdido dentro de si mesmo por não se conhecer e por olhar para padrões e querer se encaixar nesses padrões. Então, se eu sou um adolescente, eu vou andar como um adolescente. Se eu sou um idoso e eu tenho a plena convicção de que eu tenho saúde, eu vou andar como um idoso dentro da realidade daquele idoso, que não é igual para todo mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha família. Eu tenho tios que eu sou fã e que ela já tem 72, meu tio já quase 70, não, ainda não, mas que viajam por aí, fazem quadriciclo e cada hora está num lugar diferente. Mas isso diz respeito ao quê? A quem eles foram, a soma do que são agora e ainda como casal que alinha esses gostos, né? Vai ser igual para o outro que não gosta disso? Não, não vai ser igual. Mas o que você tem feito? O que você aí que está assistindo a esse podcast, o que você tem feito hoje que vai impactar lá na sua velhice? E aí a gente tem que pensar no financeiro, nos depósitos de saúde. Se hoje você tocou no assunto sarcopenia. Sarcopenia, a gente vai ter perda de massa muscular, perda de força muscular e perda de função. Então, antes você conseguia pegar algo e colocar lá em cima. Hoje você não vai conseguir mais. Antes você conseguia pegar algo, ou pegar algo do chão, ou pegar o seu neto no colo, que pode ser que você não consiga. Se nada for feito, o declínio vai ser maior. E as pessoas têm que parar para pensar se elas estão preparadas para lidar com esse declínio. Exato. E entender que hoje nós, a ciência, já temos o conhecimento para entender como evitar esses processos e que é possível que esses processos sejam evitados, não é, Karen? Totalmente. E o que a ciência já nos provou por A mais B? Todos os guidelines, todos os melhores, os artigos mais robustos, as revisões bibliográficas melhores. Atividade física é o melhor caminho para o envelhecimento. Perfeito. É o melhor remédio. As pessoas têm noção, né? Associam o remédio àquele comprimido que eu vou lá, pego e coloco na boca, tomei ou tomo uma injeção, ok. E esquecem que exercício físico, ele é um remédio. Ele tem dosagem, ele tem intensidade, ele tem frequência. Então, se você procura um profissional qualificado para estar te acompanhando, melhor ainda, porque você vai ter dosagem, frequência, intensidade, reavaliação. E tudo isso feito para você. Para você, individualizado. Então, Karen, mas eu não tenho acesso, caminhar você consegue. A cidade está aí, vamos usar a cidade. Usa vamos aproveitar. a pista de caminhada. Também acho. Assim, eu acho que a gente tem que parar de focar só no problema e focar em achar uma solução para a sua realidade. Então, se hoje você não consegue ter um personal, se o acesso a isso financeiramente é complicado, coloca um tênis, vai para a rua e ande. Isso é de graça. Isso não paga. Exatamente. Então, é possível
que algumas adaptações sejam feitas no dia a dia para a pessoa tornar-se mais ativa. Exato. Né? E ainda que tenha sarcopenia, ainda que venha com um declínio, que esse declínio não seja tão acentuado. Sim. Porque a gente sabe que vai vir, sabe, Bruna? Não é lutar contra, eu não quero envelhecer. O envelhecimento, ele é nato. Se você não quer envelhecer, você quer morrer antes. Né? Então, se você não quer morrer antes, se você quer ter qualidade de vida e chegar numa velhice avançada e ter uma qualidade de morte, que é outra coisa que pouco se fala, né? Exato. Aliás, morte é algo que geralmente as famílias não tocam nesse assunto, não falam. Faz parte. São ciclos da nossa Ciclos, vida. exato. Que eles vão fatalmente acontecer. Óbvio que a gente não quer antecipar isso e é muito difícil passar por esse luto, passar pela morte. Não é fácil. Não estou falando que é fácil, não. Mas também negar ou fingir que não existe não é a solução. Então, hoje, viver o hoje, consciente do que eu estou plantando, semeando, e parece que é muito longe, né, Bruna, para um futuro, só que é rápido. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes também é olhar para os idosos da família. Observe seu pai, sua mãe, os seus avós e observe aquilo que você acha que foi legal do processo do envelhecimento deles e aquilo que você não quer de jeito nenhum. Porque aquilo que você talvez critique, talvez que você ache que não está legal, talvez esteja na hora de você mudar. Talvez você, na casa dos seus 30, 40, 50, consiga ainda fazer muito para que isso não ocorra com você. Então, nós temos que ter uma postura ativa dentro aí da nossa vida para que nós possamos construir um envelhecimento interessante e fazer essa lei da semeadura, colher aquilo que nós estamos plantando. E um outro ponto importante, Karen, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, é a questão do alinhamento de expectativas da família para com o idoso. Digamos que nós estamos diante de um idoso que toda a vida foi mais recluso, gostava mais de literatura, de ficar na sua casa e não tinha muitos amigos e viveu feliz assim por muito tempo. E agora, em um momento de uma cognição que está fragilizada, ele não tem mais esse domínio da cognição, ele depende de terceiros, a família quer obrigá-lo a fazer coisas que naturalmente ele não fazia. Isso é muito complicado, porque a gente tem que respeitar também a história que aquele idoso muitas vezes escolheu e não colocá-lo dentro do que nós pensamos que é certo e errado. Claro que o cuidado, o tratamento básico, as questões do dia a dia, alimentação, higiene, isso tudo tem que ser fornecido independentemente de qualquer ponto. Mas esperar de um idoso que ele seja outra pessoa não é também legal. O que você pensa sobre isso e como que isso aparece para você no consultório? Essa demanda da família. Eu lido com isso todos os dias da minha vida e não é fácil, porque o fisioterapeuta ele fica ali no meio, e principalmente quando é atendimento ao idoso no domicílio, você se torna parte do ambiente, da família, né? Você está na rotina ali daquela família. E aí, você já entende quem é o seu paciente. Quem é esse idoso? Só que ele é esse idoso, para mim, profissional. Ele é outro idoso para a família. Não é, a gente está falando da mesma pessoa, só que eu com um olhar profissional e aqui um olhar familiar. Eu fico num lugar de mediação de conflitos, onde eu preciso ouvir a demanda da família também. E tem momentos que a gente precisa, sem a presença do idoso, sentar com a família para a gente fazer esse alinhamento. Porque ainda tem uma outra questão. Essa família são vários filhos, geralmente, que pensam diferente. Cada um com a sua cultura. Cada um com a sua forma de pensar e de achar algo em relação a esse idoso, pai ou mãe. Então, a primeira questão é o que o idoso quer, se é algo coerente, porque às vezes também esse idoso está querendo não fazer algo que é necessário fazer. Então, por exemplo, o básico, um banho. Tem muito idoso que chega uma fase, não vou tomar, e vira uma confusão terrível.
E aí entra também o cuidador desse idoso. Geralmente eu estou lidando ali com família, com o idoso e com o cuidador do idoso. Então, é a gente achar uma estratégia, não tem uma resposta pronta, do que funciona, como que eu consigo tocar nesse idoso para que ele entenda e faça isso que é necessário. E vai ter hora que a gente não vai conseguir, não. Que não vamos conseguir. Ah, mas eu quero que papai passeie. Eu quero que mamãe vá no sítio. E ela não quer. E ela já falou que não vai. E aí eu vou pegar a força, vou colocar no carro. Gerar mais ansiedade para esse idoso? Gerar raiva, ansiedade, frustração, nem queria estar aqui. E aí eu sempre devolvo essa pergunta ao familiar. E se fosse com você? Você não quer ir a um lugar, ou você não quer fazer esse exercício, ou você não quer fazer tal coisa. Mas eu vou te obrigar. Como seria? Porque existem caminhos. Por exemplo, se naquele dia o idoso está muito resistente comigo, com o exercício, eu tenho que ir com um plano A, com um plano B, com um C e às vezes até um D. Criatividade. A criatividade precisa estar aflorada. Porque se isso aqui não funcionar, eu vou usar outra estratégia. E vou usar outra. Até tentar engajar naquele atendimento para que flua. E tem dia que não vai fluir. Tem dia que não flui. Ah, eu vou, tá tudo então, bem. ok. E aí eu uso de uma outra estratégia. Não está fluindo? Eu vou para o passivo. Tem outras formas de trabalhar a mobilidade. De trabalhar a mobilidade. Se na fisioterapia eu tenho esses caminhos, com a família também. Gente, vocês estão batendo nessa tecla, não está funcionando. Vai continuar batendo de frente? Obrigando? Vamos achar outra estratégia. Qual outra forma? Qual outra estratégia para alcançar isso? E outra, isso que a família está pedindo, está almejando, por mais que faça bem para esse idoso, neste momento, neste contexto, é relevante? Porque às vezes nem é tão relevante. Às vezes é algo mais para a família do que para o idoso. Ou seja, no cuidado do paciente idoso é importante o alinhamento das expectativas. Total. Primeiro, do que é possível de ser feito, até onde a gente consegue ir com esse tratamento médico ou fisioterápico. E segundo, entender quais são as prioridades desse plano de cuidados. Porque, às vezes, a família está com uma demanda que é importante, que vai ser ouvida, que vai ser compreendida, vai ser abordada, mas agora nós estamos diante de uma questão mais grave, mais urgente, Exato. que a gente pode estar trabalhando esse entendimento aqui. Exatamente. Não é assim? E pensa bem, quantas vezes esse idoso, digamos que ele tinha autonomia, digamos que ele, cuidava da própria vida e teve um declínio e precisou ir morar com esses filhos. Ô, gente, se ponha no lugar de um idoso onde a vida inteira você que escolheu a sua roupa, que escolheu a hora que você vai levantar, a hora que você vai... Não quero comer agora. Ah, não, mas tem que comer agora. Eu acho isso, assim, isso dá pano pra manga, essas discussões. Com certeza. Mas respeitar a individualidade, porque eu almoço meio-dia, hoje, na minha realidade, com o meu filho, na minha circunstância. Mas tem gente que almoça às 14h. Na realidade dele, no contexto dele. Ah, mas vai ter hipoglicemia? Calma. Quem é esse idoso? Aí eu volto lá na pergunta inicial. Quem é esse idoso? Às vezes, para ele, o horário ser ajustado já tranquiliza uma alimentação, por exemplo. Você já é menos uma demanda. Não vai ter briga para comer. Ajustando o horário. Tem idoso, e eu já atendi... Eu tinha uma paciente que era hilário, gente. O idoso geralmente dorme menos, né? Essa idosa, não. Era o contrário. Ela dormia e dormia muito. E eu falava, não, gente, vamos dosar. Leva lá no geriatra. B12, vamos ver. Tudo normal. Aí, qual que era a história dessa idosa? Ela sempre dormiu até mais tarde. Não é agora que a gente vai mudar isso. Aí eu vou querer fazer fisioterapia às 7h? Vai funcionar? Não, não vai. Não vai. Então, o alinhamento de expectativas tem que ser realistas. Exato. E respeitando a história de quem foi aquela pessoa, né? Exatamente. Até eu vejo isso muito no consultório, até com escolha de vestimentas.
que às vezes a idosa está ali irritada, uma idosa que tem algum transtorno cognitivo, está nervosa, irritada, agitada. Primeira coisa é entender. Será que não está com dor? Será que não está com alguma necessidade que não foi atendida? Será que essa medicação não está afetando, não está atrapalhando? E, por último, vestimenta. E aí você vê certas histórias, filhos brigando. Minha mãe nunca foi de usar esse tipo de roupa. Exatamente. Estão colocando esse tipo de roupa, saindo com ela de pijama. Minha mãe nunca foi assim. Ela jamais sairia dessa forma. Sairia desse jeito. E um outro ponto, Karen, que eu acho importante de você falar para nós, é a importância da família entender também quando o seu papel ativo é muito relevante, que são aqueles deveres de casa que o fisioterapeuta deixa. Porque muitas famílias chegam no consultório e a gente não vê muita progressão. E eu pergunto, tá fazendo o dever que a fisioterapeuta deixou? Ai, não tô, porque só faz no dia que ela vai. E a gente entende que não é assim. Explica para nós sobre isso, por favor. Bruna, quando a família engaja e traz essa responsabilidade para ela, na ausência do fisioterapeuta, é onde a gente tem os melhores resultados. Porque uma coisa é eu estou ali com aquele idoso durante 1 hora e meia, 2 vezes na semana, ou 3, e as demais horas? O que esse idoso está fazendo? Está parado assistindo televisão, na mesma posição? Está deitado? Então, essa comunicação, família, fisioterapeuta, cuidador desse idoso, se ele tiver, ela é a mais importante. Porque esses estímulos, não adianta eu levar um tratamento, estimular, se não existe uma continuidade nesses estímulos. Eu sempre incentivo. A realidade, ela é complicada? É. A família geralmente tem seus afazeres, tem, né, seu cotidiano, mas quando a gente consegue alinhar e isso funcionar, é ouro, é maravilhoso. Os resultados vêm. Os resultados vêm. Por exemplo, eu fiz uma avaliação, isso é real, tá? Há 20 dias atrás. Avaliei um idoso que teve uma queda dentro do domicílio, teve uma lesão, teve um traumatismo craniano leve, hospitalizado, 1 mês de hospitalização com toda pneumonia, toda aquela cascata que a hospitalização traz. Enfim, foi para casa, teve alta. Ele andava. Ele caiu com um andador. Então, chegou em casa de cadeira de rodas e tal, me ligaram, solicitaram uma avaliação. Falei, eu vou te avaliar hoje e eu vou fazer um plano, né, desse atendimento, desse cuidado, desse tratamento. Porém, na outra semana, eu tenho uma viagem agendada. E vai ter dever. Claro. E vai ser necessário fazer. E eu filmo, eu deixo com a pessoa responsável, ou o cuidador, ou quem é o responsável direto com aquele idoso, para executar. Eu falei, porque não tem outra forma. Essa é a minha agenda, até o dia da viagem eu vou atender, ok. E foram poucos atendimentos até o dia dessa minha viagem. Fiz direitinho o exercício. E outra, comandos fáceis. Então, exercício fácil, com objetivo, com comando fácil. Fui para a minha viagem, me ausentei por 1 semana. Na segunda-feira que eu retorno, que eu fui reavaliar e ver como que esse idoso estava, meu olho encheu de lágrima. Porque o resultado está ali, foi feito. Não preciso nem perguntar. Foi feito, eu tenho certeza. E aí a família veio, nossa, ele fez os exercícios, ele manteve do jeitinho que você colocou lá no vídeo. E o resultado vem, esse idoso está andando, já saiu da cadeira de rodas, já está no andador novamente. Ou seja, o engajamento da família, claro, tem toda a história natural da doença, tem toda qual que é a propedêutica, né? O que vai acontecer, qual que é a progressão dessa lesão, mas o engajamento da família faz toda a diferença. O estímulo, porque uma coisa é eu falar, gente, precisa ir lá fora com o idoso. Ele não, dependendo, se ele não for independente, ele não vai sozinho. Se não for, se não tomar o sol, se não fizer um exercício lá fora, não adianta, não resolve. É muito pouco. Aí, lembra lá que exercício ele tem dose, intensidade, frequência, igual um remédio? É muito pouco. E aí a família, às vezes, quer um resultado enorme, sendo que a dose... grau de engajamento é pouco. Então,
esse engajamento ele é fundamental para a gente manter esse idoso o mais autônomo possível, com a melhor autonomia possível. E lembrando que isso tudo é um grande ciclo que se fecha, porque um idoso com autonomia são filhos que terão mais tempo para trabalhar, para produzir, para cuidar também dos seus filhos, que também cuidarão desses idosos no futuro. E entrando nessa questão, você trouxe esse exemplo interessante das quedas. E a queda no idoso hoje é um problema de saúde pública. Sim. Quase 50% dos idosos que têm 80 anos já caíram. E isso é um problema muito grave, porque a queda pode levar a uma hospitalização, e lá nesse processo de internação, de hospitalização, o idoso vai ficar mais deitado, vai perder massa muscular, pode ter a sarcopenia, pode entrar em um quadro depressivo, ter uma pneumonia. Então, uma série de eventos catastróficos, e após a alta ainda precisará passar por um processo de reabilitação. Nós sabemos hoje que as quedas nos idosos, elas têm os mais variados fatores de risco, né? Por exemplo, ser mulher é um fator de risco, ter mais de 75 anos, ter doenças ortopédicas, desnutrição, uma série de problemas que podem levar o idoso a cair mais. E tem um problema que é muito interessante, que é o medo de cair. O medo de cair leva o idoso a traçar uma marcha mais tensa, e isso pode gerar uma nova queda. A gente chama esse medo de cair de pitofobia, que é um problema muito sério que a gente trata no consultório. E o papel do médico, nesse momento, é realmente reavaliar as questões clínicas, avaliar medicamentos que podem estar contribuindo para esse desequilíbrio, para essa questão da queda, como, por exemplo, o Rivotril, o diazepam, o Zolpidem. O automedicamento. A automedicação. Eu brinco que nós que cuidamos de idosos tem alguns remédios que nós amamos odiar, que é o tal dos Zepam, diazepam, clonazepam e o Zolpidem, que é assim, realmente um problema de saúde pública. E a gente faz essa revisão, essa conciliação desses medicamentos para tentar tirar aquilo que está fazendo mal, mas nós sabemos que o papel do fisioterapeuta ele é fundamental também. Então, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, Karen, primeiro, o que é uma queda? É só cair no chão, assim, estou em pé e caio no chão, ou não? Conta para nós. Todo mundo acha que queda é ir ao chão, né? E não é. A Organização Mundial de Saúde, ela nos define queda como um deslocamento, tá? Eu vou até ler para que isso, para que fique bem claro. É o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. Opa, eu estou falando de tempo de reação, de reflexo, que não funcionou. Por isso que eu saí de uma posição e cheguei numa posição inferior. Isso não quer dizer que é no chão, por exemplo. E as quedas em idosos, elas são a maior demanda da fisioterapia. Porque quando que esse idoso geralmente chega pra gente? Depois da queda. Porque teve fratura. Então, ele não chega para o preventivo. Quem me dera. Para o pós. Quem dera, né? Vem mudando essa realidade? Vem. Muita conta-gotas. Mas a grande maioria é após queda. Ou porque fraturou, ou porque o susto foi tão grande, aí a família, opa, ele caiu. Por que caiu? E chegou ao médico, aí o médico já vai trazer, né, ampliar essa visão. Ou, às vezes, a própria família teve essa queda, a família, não, está precisando de intervenção do fisioterapeuta. Então, a queda não deveria, mas, geralmente, esse idoso chega para a gente por causa dela. Ou seja, se a gente já tem que a OMS nos define que a queda não precisa chegar ao chão, tem muito idoso que já caiu e nem sabe que caiu. Esbarrou na parede. Sentou bruscamente e tem várias fraturas de sacro ou do final ali da lombar por causa de ossos menores, punhos. Exato, por causa da hora de sentar, né? E a queda, ela traz um desgaste, um declínio muito grande, porque se existe uma fratura,
e geralmente é uma fratura de fêmur, né? Porque a gente sabe ali que a cabeça do fêmur, ela já é menos vascularizada. Na fase idosa, essa vascularização diminui ainda mais. Então, eu tenho um suprimento para esse osso já diminuído. Se esse idoso já está com uma sarcopenia, tem uma osteopenia, a tendência da fratura, e geralmente é na cabeça do fêmur, tem um maior acontecimento, uma incidência maior na cabeça do fêmur, fratura. E aí, geralmente, cirurgia. Vai aguentar a cirurgia? Não vai dar conta? Ou fratura em membros superiores, que nem é tão comum, porque geralmente ele já até perdeu aquela reflexo, né? De proteção, essa reação de proteção, e eu trabalho isso demais com os meus idosos, de exercícios rápidos, né? Onde eu estou mandando ou uma bola ou um objeto, ele precisa segurar aquilo para trabalhar esses reflexos, reações de proteção. A fisioterapia se torna fundamental. Por quê? Uma vez que ele caiu, e você trouxe muito bem, o medo vai fazer ele cair de novo. Porque ele se torna rígido, o passo dele fica mais curto, ele tem uma tendência a fechar o tórax, a fechar os membros superiores e a andar em bloco, ele vai cair. Aí a probabilidade de queda é maior ainda. Então, você, familiar de um idoso ou que é idoso, precisa se antecipar, né? Antecipar a queda. E aproveita e conta para nós, Karen, quais que seriam as principais formas da gente prevenir quedas dentro de casa, no nosso ambiente, porque idoso cai muito no banheiro, quando acorda de noite para fazer aquele xixi, que está com uma vontade de fazer xixi e tem uma incontinência urinária que não está sendo adequadamente tratada, provavelmente, e aí ele cai no banheiro. Isso é um momento muito grave, porque às vezes não tem ninguém à noite e esse idoso não consegue se levantar sozinho. Então, passa a noite ali e aí alguém acode e tudo mais. Então, nós temos que fazer estratégias para prevenção de queda. Como que a gente faz isso dentro de casa e fora de casa, assim, bem básico para as pessoas se atentarem e aplicarem ainda hoje? Para começar, o calçado. Gente, por favor, idoso e chinelo não combina. Ah, mas é tão bonitinho. Gente, o chinelo, aquela borda da frente dele, geralmente o passo do idoso não está tão alto, ele dá aquele passo tão curto que a borda passa pelo chão, dobra e faz ele cair. Então, sapatos fechados. Sapatos fechados. Ah, mas está dentro de casa. Sapatos fechados. Eu trabalho muito com os idosos, às vezes até descalço, para trabalhar a dessensibilização ali da fáscia plantar e tal. Mas é sapato fechado. Ah, mas eu tenho um sapato ortopédico. Tem a parte de trás que dá o apoio aqui no calcanhar? Ótimo. Ele precisa estar estabilizado. Ah, mas na frente os dedos acabam ficando para fora. Não tem problema. Tem essa estabilização? Ok. Chinelo, eu sempre tiro. E é engraçado, que eu já vou chegando e tirando os chinelos. Gente, chinelo não combina. Fatal. É muito perigoso, tá? Não é pouco, não, é muito perigoso. Principalmente os de borracha e os fininhos, porque eles dobram. Então, o calçado é número um, o começo da conversa. Calçados. O ambiente. Tapetes. Eu sei que tem gente que ama, é lindo. Tapete e idoso também não combinam muito. Ele vai pisar, ele vai pisar, o tapete pode escorregar ou o pé dele entra numa borda ali do tapete e ele embola e tropeça nesse tapete. Então, tapete é outra intervenção que a gente precisa fazer quando a gente está no domicílio. Retirar os tapetes. Dentro do banheiro, tem barras de apoio? Barras de apoio, não só no box, mas também no vaso sanitário, ao redor ou na frente, dependendo de como é esse banheiro. Por isso que precisa de avaliar. Quando eu avalio esse idoso, eu já estou avaliando a casa, o ambiente.
peço licença e eu vou precisar ir. Preciso ir ao banheiro, preciso ver os lugares que ele transita para a gente ver quais intervenções que a gente pode estar fazendo para evitar quedas. Tudo que a gente faz é para evitar quedas. Se a gente está trabalhando força, equilíbrio, distribuição dessas forças, é para evitar as quedas. Porque lá a ponta do iceberg vai falar: nossa, papai teve pneumonia, acabou ficando internado e foi a óbito, faleceu. Tá, vamos puxar a história. Geralmente, começou na queda. Depois da queda, ficou acamado, teve pneumonias recidivas e aí vira aquela... Ou seja, a causa do óbito não foi pneumonia, foi queda. Queda. E isso não vem escrito. E fora de casa? Quais os cuidados que as pessoas podem ter no ambiente externo? Conta para nós. No ambiente externo, a gente, infelizmente, né, a gente não tem uma estrutura urbana adequada para os nossos idosos. Quem dera, como no Canadá. Gente, as praças no Canadá, os bancos são mais altos, né? A gente tem uma acessibilidade. Não é a nossa realidade. Mas a gente precisa tomar cuidado que esse idoso, se ele for um idoso independente, robusto, calçado, fechado, lá para fora também. Atenção plena. Idoso, você que anda sozinho, ainda tem autonomia, observar, vai atravessar, esteja atento. Atento ao que você está fazendo. Então, nada de andar com o celular na mão, ou lendo alguma coisa, com muitos objetos, muitas sacolas. Muitas sacolas, né? Quer fazer tudo de uma vez. Nossa. Tenha calma. Eu tenho aprendido isso, assim. Eu deixei o meu celular cair no chão e quebrou a tela, quebrou tudo. Isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. E eu olhei para aquela cena, olhei para as minhas mãos e falei, claro, eu estou carregando... inúmeras coisas. Diversas coisas na mão. Eu falei, tudo que eu falo, né? Mas que eu quero fazer ao mesmo tempo. É uma pressa que a gente tem, uma ansiedade que a gente tem de fazer tudo junto. Então, faz uma coisa de cada vez, para que não fique tão caro. Tá, o celular a gente troca, mas e o idoso? Verdade. É uma vida, né? E muito mais do que isso, ele pode estar num momento de autonomia, estar vivendo tão bem e por causa de uma queda... todo o trabalho que nós realizamos, ele foi perdido, né? E entrar em depressão. Por quê? Porque fraturou, ou porque agora está com tanto medo que vai gerar toda essa apreensão de estar andando. Então, assim, muita cautela. Preste atenção no que você está fazendo fora de casa. E isso vale para a calçada, para atravessar a rua. A gente tem aqui no município próximo a gente já semáforos que o tempo é maior por causa dos idosos. Perfeito. E foi um vereador que eu conheço que levou essa demanda. Né? Eu acho isso fantástico, algo que a gente precisa implantar aqui no nosso município, é interessante. E uma outra questão, Bruna, dentro de quedas, para a gente ir finalizando, se você está com esse idoso, e ele tem mais autonomia, e você quer ajudá-lo, você está ali como família ou cuidador, cuidado da forma como você vai ajudar a dar o braço. Veja como que ele quer te dar o braço. Porque, às vezes, ele tem um jeito que é melhor do que o seu, que você acha, mas que ele vai sentir firmeza. Quem tem que estar se sentindo seguro é ele, é o idoso. Então, assim, esses cuidados... Porque, às vezes, a gente tem uma técnica muito boa, mas que não adianta para aquele idoso, tá? Então, como que ele se sente seguro para andar, para caminhar? E ajude ele. Então, precisa perguntar, né? Precisa conhecer quem é esse idoso. Muito bem. Pessoal, estamos encaminhando para o fim. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Doutora Karen, muito obrigada pela sua presença. Conte para nós como que a gente te encontra, que eu tenho certeza que todo mundo agora vai querer ser seu paciente também. Então, fala as suas redes, como que a gente acessa seu conteúdo também. Então, me encontra no Instagram, Karen_Ertel, que é o meu sobrenome. E no meu outro Instagram, com a Gabriela, que é a minha sócia, onde a gente ministra os cursos, né, de drenagem de fluidos corporais. Então, @drenagem de fluidos corporais. Nós temos esses 2 Instagrams. E
Se tiver alguma dúvida, comentário, pode deixar aqui no programa também, porque eu leio, tá? Eu vejo, eu leio, eu gosto. Bem. Muito obrigada. Pessoal, para você que ficou até aqui, não deixe de trazer seu comentário. Conta a sua vivência, como é que estão os idosos da sua família. Ou você é um idoso? O que você achou disso aqui? Serviu para você? A gente vai adorar saber. Curta, compartilhe, deixa seu like aí pra gente. Aperta o sininho para você não perder nenhum novo vídeo. A gente está tendo vídeo toda semana. E eu sou @doutora Bruna dos Santos em todas as redes. Sou médica, cuido de pessoas em todas as faixas etárias, adultos e idosos, para galgar esse caminho de um envelhecimento saudável que é a nossa proposta para você. Um abraço e até a próxima.